Houve atrasos na distribuição dos exames, folhas de resposta mal digitalizadas, falhas na plataforma eletrónica e um calendário que teve mesmo de ser alterado. Os problemas acumulam-se enquanto os professores tentam recuperar o tempo perdido. Milhares de alunos continuam à espera das notas numa altura que é decisiva para o acesso ao ensino superior. Eu sou a jornalista Mariana Queiro e este é o Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Para nos ajudar a perceber o que se passa, afinal, com a correção dos exames nacionais, conversamos hoje com Cristina Mota, do Movimento de Professores Missão Escola Pública, que tem acompanhado este processo desde o início. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Professora, este não é um modelo totalmente novo. Já foi testado no ano passado em menor escala com o exame de filosofia, mas na realidade é a primeira vez que todos os exames nacionais do ensino secundário estão a ser corrigidos, classificados em formato digital. Olhando para tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas, esta implementação foi precipitada? Foi. Esse é o grande problema que nos conduziu até aqui. Portanto, tivemos uma transição digital no que diz respeito à classificação da avaliação externa, que decorreu de uma forma apressada, sem a devida preparação e sem se ouvirem os vários alertas que tinham sido feitos. O primeiro alerta surge logo quando se faz o teste piloto com o exame de filosofia, que é um exame em muito menor escala, cerca de 20 mil alunos, com uma grande diferença que foi o facto dos exames terem sido digitalizados nos agrupamentos de exames, que no ano passado eram cerca de 30, portanto o número de provas que digitalizaram foi muito mais reduzido e mesmo assim conduziu a erros do género destes que estamos a ter agora. Portanto, a ausência de folhas de continuação, os problemas de digitalização já tinham sido detectados. Avançar com este diagnóstico para as 23 disciplinas do ensino secundário, 11º e 12º ano, nós entendemos que foi muito imprudente. Portanto, ter-se feito esse avanço. Aliás, a Missão Escola Pública, desde logo, começou a lançar alertas por não perceber efetivamente como iria ter lugar todo o processo. Onde é que seria o tal centro de digitalização que de início nem sequer estava referido ao nível do ensino secundário, estava apenas referido no ensino básico. Portanto, a norma 2, o documento que rege toda a avaliação externa, não tinha explícito onde é que iriam ter lugar as digitalizações do ensino secundário e também começámos a perceber que não havia indicações de como é que os exames iriam circular. Além disso, atendendo a toda a logística, percebemos de imediato que tinham de existir empresas associadas a todos estes procedimentos e começámos a questionar como é que seriam os procedimentos, quem é que estava por detrás de todo o sistema de digitalização e como é que seria operar. Não tivemos respostas, as respostas que surgiram logo no dia 23 de abril foram que o Ministro não daria mais explicações para não comprometer a segurança, quando nós entendemos que o facto de não vir a público exatamente o processo associado à classificação, esse sim estava a colocar em causa a segurança. Como não obtivemos respostas na altura, através da comunicação social, que questionou o Ministro, decidimos enviar um pedido de esclarecimento formal, escrito no dia 27 de maio, para o Ministério da Educação. Não obtivemos resposta. Contactámos a CAD, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Fizemos uma queixa para termos acesso a esses documentos, portanto, à explicação de como iria ocorrer. Recebemos uma resposta que teríamos de aguardar os 10 dias para o Ministério responder. Nós não demos os 10 dias, demos apenas 5, tendo em conta que o início da época de exame estava muito próxima, mas pronto, tivemos de aguardar os 10 dias. Passados os 10 dias, reforçámos a queixa à Comissão para conseguirmos ter resposta. Foram-nos, entretanto, pedindo documentação e até agora ainda não tínhamos tido. Começam agora a surgir as primeiras respostas, com pressão também da comunicação social, que tem sido bastante importante em todo este processo. Para se perceber a dimensão deste passo que o Governo deu, a professora referiu que o ano passado foram realizados cerca de 20 mil exames de filosofia. Este ano, qual é a totalidade dos exames nacionais que os alunos realizaram entre o 11º e o 12º ano? Em número de provas, 300 mil.
Este é o número que nós temos de provas neste momento, que foi digitalizado no Centro de Digitalização, cujas imagens começaram a surgir há relativamente pouco tempo. Imagens que nos deixaram bastante preocupados. Portanto, nós imaginávamos um centro de digitalização à semelhança, certamente, dos países que inspiraram Fernando Alexandre nesta transição, entre eles o Reino Unido, e quando nós comparamos, verificamos diferenças muito significativas. Portanto, entendemos que o Centro de Digitalização, da forma como está preparado, não transmite segurança à organização que um processo desta natureza terá. Portanto, estão as 300 mil provas a nível nacional. Portanto, nós tivemos as forças de segurança a deslocarem os exames das escolas para este Centro de Digitalização, informação que também foi conseguida não através do Ministério, através das forças de segurança que deram à comunicação social essa informação, porque, mais uma vez, o Ministério não facultou qualquer dado nesse sentido. Isto é um processo que envolve vários passos, porque as provas continuam a ser feitas em papel, mas depois têm de ser digitalizadas, carregadas numa plataforma, depois enviadas para outra plataforma, que é através dessa que os professores realizam a classificação dos exames. Nos últimos dias temos ouvido os relatos de muitos professores sobre os problemas que têm enfrentado ao longo deste processo. Pode-nos dar alguns exemplos concretos desses constrangimentos? Ora, começou logo com a questão das convocatórias. Portanto, professores convocados para disciplinas que não lecionam, professores que estavam aposentados que também são convocados. Portanto, dá-nos a entender que certamente em termos da plataforma, da base de dados que estava a ser utilizada, existia algum problema de cruzamento de dados que estava a levar a estas situações. E porquê é que nós acreditamos que tenha sido, em termos de comunicação, que existiu o problema? Porque, ao contrário do que o Sr. Ministro disse, reportando a culpa para os diretores que enviam os nomes, os diretores são os mesmos desde há muitos anos. Às vezes até tempo demais se mantêm nas escolas, é uma crítica da missão escola pública ao modelo de gestão, mas é uma outra questão. Mas os diretores são os mesmos. Se antes não apresentavam problema em termos de convocatória, o porquê deste ano existir essa diferença? Temos de perceber aqui qual é que é a variável, o que é que aqui mudou, e não foram os diretores, não foi o processo em que enviam a informação. Portanto, logo aí começaram os problemas que levaram àquelas notícias. Entretanto, quando os professores começam a tentar aceder à plataforma para classificar, e começou logo no dia 16, quando repararam não existirem itens, não existirem dados para acederem, quando finalmente começaram a receber dados para acederem, não conseguiam aceder à plataforma. Portanto, ou aqueles que acediam não tinham itens para classificar. Foi logo o primeiro constrangimento. Entretanto, ultrapassado este constrangimento e conseguindo os professores aceder e começando a chegar os itens à plataforma, começámos a deparar-nos com problemas concretos nos itens. Qual o principal problema? A ausência de folha de continuação. É o problema mais reportado. O que é que isso significa para as pessoas conseguirem perceber? Exatamente. Na prática? Então, tendo em conta que existe esta alteração no processo para a classificação, deixámos de ter as folhas de resposta que tínhamos anteriormente, portanto são folhas A4, um caderno com 2 folhas, 4 páginas, em que o aluno ia seguindo e ia respondendo. Quando terminava aquele conjunto de folhas, pedia uma outra folha e continuava a responder. Agora não pode, porque uma vez que os itens vão ser separados, vão ser fragmentados, ele só pode responder a uma questão em cada folha. Portanto, os cadernos, que estão cerca de 20 páginas, têm, imagine, item 1.1, e o aluno responde. Na página seguinte tem o 1.2, ele não pode continuar para a página seguinte porque lá é a resposta do 1.2. Então, o que acontece quando ele termina a página do 1.1 e precisa ainda de continuar a responder? Utiliza uma folha de continuação. Algumas encontram-se no final do caderno. Quando estas terminam, tem de pedir mais folhas de continuação. Portanto, o problema está nestas folhas de continuação que não estão a acompanhar os cadernos, ao que dá a entender. Nós não sabemos exatamente qual é o problema. O que é certo é que, por exemplo, o tal item 1.1, a tal questão 1.1, não tem a continuação da resposta para o classificador ver. Portanto, muitas vezes, principalmente a português, nota-se que o aluno deixou a frase incompleta e não é por falta de ponto final, ao contrário do que o Sr. Ministro diz, portanto, percebe-se na frase que existe, portanto, ali uma continuação e não existe a folha de continuação.
Portanto, o professor depara-se com essa situação e, claro, não quer ser injusto, não quer estar a deixar uma resposta classificada de forma incompleta quando sabe que o aluno continuou. Portanto, e reporta essa informação, folha de continuação. Esse tem sido o principal problema. Mas existem outros, por exemplo, situações em que o professor tem de facto folha de continuação, portanto aquele item tem 2 folhas, mas a caligrafia da primeira não é a caligrafia da segunda, portanto não é o mesmo aluno que está ali. Portanto, tem sido mais um dos problemas que tem sido detectado. Depois, a operacionalização da plataforma em si. Por exemplo, existe um espaço onde é suposto os professores consultarem os critérios de avaliação. Não está lá. Portanto, o que é que, entretanto, a solução que se encontrou? Vamos ao site do antigo IAV e é lá que estamos a ir buscar os critérios de avaliação para utilizarmos. Portanto, aquela parte está vazia. Depois, temos também problemas, por vezes, a nível da gravação. Por exemplo, o professor está a classificar, existe, por exemplo, um problema, falta de folha de continuação, ou um problema na digitalização, que ela também é muito rudimentar, percebe-se que é uma digitalização de baixa qualidade, e o professor não consegue ler muito bem, pede para digitalizar de novo, ou também já aconteceu folhas dobradas que estão digitalizadas e que não permitem ler a totalidade, e ele precisa de aguardar que resolvam este problema. Então ele coloca esta página, este item, na pasta dos guardados. Mas por vezes não consegue fazer guardar. Portanto, das duas uma, ou classifica, e ao classificar dá como concluído, ou então tem que se manter no conjunto que ainda não foi totalizado. Portanto, é também aqui um constrangimento. Depois tivemos a surpresa também de professores que já tinham classificado, que acedem e têm tudo desaparecido do seu trabalho. Portanto, foi o problema da passada quinta-feira dos professores de português que se separaram com este dilema, itens classificados que desapareceram e que foram substituídos, entretanto, por outros, inclusive por outros que não foram eles que classificaram. Portanto, uma outros confusão. já corrigidos. Sim. Por outros professores. Já com pontuação. Portanto, são muitos os problemas que a plataforma, entretanto, vai mostrando. Hoje mesmo tivemos o reporte de um problema que até agora não tinha sido indicado, que é um item que já está classificado, portanto o professor já atribuiu uma classificação e, entretanto, a folha de resposta do aluno é substituída por outra. Não sabemos o que é que está a acontecer, não sabemos se é no reporte de mais itens que estão a enviar aos professores, eles em vez de entrarem na plataforma como itens novos, substituem outros que já lá estão. Portanto, o professor não tem segurança alguma sobre o trabalho que está a desenvolver. Foi justamente o que levou a Missão Escola Pública, a semana passada, portanto, a emitir, a divulgar uma minuta de escusa de responsabilidade, porque entendemos que os professores não têm reunidas as condições para assegurar que estão a fazer um trabalho realmente com rigor, com transparência, não temos. E para nos salvaguardarmos, porque a experiência também nos diz que a culpa geralmente vai ser sempre do professor, emitimos essa escusa de responsabilidade que entendemos que está a ser entregue nas escolas na ordem das centenas ou mesmo dos milhares de professores que nos vão pedindo e que vão fazendo o download do documento nas nossas redes. Neste processo, tendo em conta todas essas situações que têm acabado por atrasar o trabalho dos professores, inicialmente o Ministro da Educação começou por afastar a necessidade de alterar o calendário, mas acabou por fazê-lo e neste momento estamos a uma semana da fixação das pautas. Os professores nesta fase acham que é possível cumprir este prazo e, sendo possível cumprir este prazo, se não está aqui também em causa o rigor e a qualidade das classificações. Exatamente, portanto, nós entendemos que será muito difícil, portanto, o prazo ser suficiente para ser concluído, porque são apenas 3 dias. Nós temos de concluir, temos de finalizar as classificações no dia 14, portanto, estamos a 3 dias úteis, não é? Apesar do Sr. Ministro muitas vezes contabilizar, como disse, quando prolongou, disse ter prolongado em 4 dias. Não foram 4 dias, foram 2, porque 2 deles correspondem ao fim de semana e os professores têm o direito a usufruir do seu fim de semana sem estar na plataforma. Portanto, temos 3 dias para finalizar. Eu considero que será muito difícil conseguirmos ter, portanto, as classificações finalizadas no dia 14, portanto, com os problemas que têm sido, entretanto, encontrados. E digo mesmo que é impossível, pelo menos,
com rigor nós termos. Poderão surgir pautas no dia 17, mas eu considero que é impossível surgirem pautas em que os professores afirmem com rigor as classificações que lá estão, porque eles não conseguem assegurar que efetivamente o que vai ser afixado foi construído com rigor, porque se o professor não tem acesso à totalidade da resposta do aluno, quando o aluno tiver o seu caderno, e esperemos que seja possível ter o seu caderno físico da sua prova na mão e estiver a verificar que aquela pontuação não corresponde, tem de ter consciência que a maioria dos professores não teve acesso à totalidade da sua resposta. Isso poderá traduzir-se numa avalanche de pedidos de reapreciação de prova? Sem dúvida, é aquilo que nós estamos mesmo a contar. Mas julgo que aqui é preciso fazer um esclarecimento, que tem existido muita confusão com esta situação, até mesmo no anúncio do Sr. Ministro, que é um anúncio positivo. Aqui nós entendemos que é um anúncio bastante positivo, aqui o digital realmente, e já agora a Missão Escola Pública não é contra o digital, de modo nenhum. Nós até gostávamos de ter mais questões a nível do digital que nos ajudassem nas nossas tarefas na escola e mesmo junto dos alunos. Olhe, por exemplo, para quando eu utilizo algo ou envio algo através da Classroom dos alunos, eles não terem de ir para a janela para conseguir ter em rede, por exemplo. Portanto, nós somos a favor do digital, nós somos contra o formato digital ser tomado de uma forma apressada, como se verificou aqui. Portanto, aquela questão do aluno ter acesso à prova através de um link, nós achamos bastante positiva. Tomara que assim seja. Mas é preciso esclarecer, o aluno sempre teve acesso à prova, sempre. Portanto, não é uma novidade o aluno ter acesso à prova para ver as classificações e uma cópia da prova. O que acontecia era que o aluno tinha de ir à secretaria, tinha de preencher um documento para depois lhe ser facultada a cópia da prova. E não. Também era gratuito. A diferença era que se o aluno quisesse receber em papel, em vez de ser enviado para o mail, se quisesse receber em papel, pagava as fotocópias, 5 cêntimos por cópia, mas não tinha custo nenhum, tal como agora não tem, antes também não tinha. Portanto, isto não é novidade. O acesso, que o Sr. Ministro fala, a transparência por ter acesso à prova, não é maior, aliás, é menor. Porquê? Porque enquanto antes o classificador, ao classificar no papel, colocava os pontos das subetapas em cada questão, por exemplo, uma questão tem 10 pontos, resultou da soma de uma série de subetapas. Neste momento isso não é possível, o aluno só lá vai ver os 10 pontos. Porque nós na plataforma não colocamos as subetapas, estamos a usar cadernos para tomar essas notas. Portanto, é algo que fica com o classificador, não vai para o aluno. Portanto, essa questão é muito positiva do aluno ter acesso a um link com a prova, mas não lhe vai dar mais transparência por isso, porque ele já o tinha e tinha até com mais detalhe. Depois há a questão da reapreciação, e essa sim é paga, mas é um outro processo, é algo que vem no seguimento. O aluno que pede uma reapreciação tem de preencher um impresso, entregar na secretaria e acompanhar esse impresso de uma fundamentação relativamente ao que ele entende que está mal classificado na sua prova. Portanto, temos aqui duas questões, a consulta da prova e a reapreciação da prova. A consulta da prova é gratuita, já era possível, esta medida do Sr. Ministro vem facilitar e diminuir a burocracia. A questão da reapreciação mantém-se exatamente igual, implica o pagamento de 25 euros, e já agora chama a atenção que o professor que for reapreciar essa prova recebe 5 euros, portanto é o pagamento de 25 euros e tem de ser pedida através de um documento na secretaria. Existe uma petição lançada por alunos para que este ano as reapreciações não fossem pagas, fossem gratuitas. Portanto, não existe qualquer indicação nesse sentido, elas devem se manter e nós entendemos que este ano deveria ser pelo menos pensado o valor, porque imagina um aluno que tem 2 exames que quer ver reapreciados ou que entende que não estão devidamente, são 50 euros. 50 euros em determinadas famílias, ainda que o aluno tenha a certeza que vão ser devolvidos, porque depois se o aluno subir a nota o dinheiro é devolvido, mas durante aquele período, para empatar 50 euros poderá fazer diferença em muitas famílias. Além destas questões mais práticas que têm a ver com a classificação das provas, a digitalização deste processo e o facto das provas passarem por 2 plataformas eletrónicas com dados sensíveis dos alunos, também dos professores que as vão classificar, há aqui também preocupações com a segurança deste processo?
Bastantes preocupações. Aliás, o anúncio do passado domingo, o Sr. Ministro ter entendido que era necessário fechar a plataforma porque foi detectado um risco de segurança, deixou-nos bastante alerta. Isto porquê? Porque no que diz respeito, pelo menos aos professores, eles acedem à plataforma de classificação através dos seus dados pessoais, a sua chave móvel digital ou os seus dados de acesso ao portal das finanças. Portanto, são dados muito portanto, importantes e sensíveis que deverão ser salvaguardados. Também no que diz respeito aos alunos, também existe aqui uma série de questões que deveriam estar salvaguardadas. Lembramos que, apesar de existir um anonimato nas questões, que já vimos e hoje também tivemos informação que nem sempre é garantido, tivemos informação de uma professora que teve acesso ao nome do aluno que estava a classificar, portanto, certamente foi devido a algum erro que teve lugar, mas que o formato digital impediu ter tido um escrutínio antes de chegar à professora classificadora. Portanto, também aqui os alunos têm dados muito, muito peculiares. E o facto deste ano os cadernos terem um número, ao contrário das folhas de resposta nos outros anos, têm um número. Portanto, aquele número fica na posse do aluno. Portanto, o aluno sabe um número que o associa ao seu caderno, que é único. Portanto, quando ele sai do exame, quando o exame segue para o tal centro de digitalização, existe uma ligação entre o aluno e o seu exame que está a ser digitalizado a algures. Portanto, alguém que consegue aceder, portanto, imagino pirataria informática, outras questões, com o dado de um aluno que sabe o seu exame, ele pode aceder ao exame daquele aluno. Portanto, temos aqui questões muito, muito pertinentes. Até, por exemplo, gosto-me a lembrar de outra questão, que são as fichas A. A ficha A é um documento que acompanha o exame de um aluno que tem dislexia, para dar indicações de como deverá ser classificado, não desvalorizando isto ou aquilo. Com o acesso a esta informação, poderá acontecer entidades terem informação de até dados clínicos do aluno que, de algum modo, ficam evidenciados por dados que acompanham o seu exame. A Missão Escola Pública defende que a segunda fase dos exames, que já foi adiada em 3 dias, que seja adiada até o início de setembro. O que é que este adiamento iria permitir? Iria permitir, desde já, que a primeira fase fosse concluída de forma mais tranquila. Imagine que se detecta que não existe rigor assegurado nas classificações no dia 17. Poderia-se prolongar mais tempo, sem estar a pressionar a segunda fase, que seria só em setembro. Portanto, também iria permitir uma avaliação de todo este processo para, de forma mais consciente, fundamentada, aferir-se como é que iria decorrer a segunda fase, no formato papel ou vamos insistir nesta do formato digital. Portanto, existiria mais tempo para se fazer essa análise. Além disso, também iria colmatar aquela situação das férias que já estão agendadas, que tem sido muito questionado pelos encarregados de educação, não iria, portanto, ter implicações em férias que já estavam agendadas no mês de agosto. Portanto, deixaríamos de ter aí um problema. Os alunos fariam os exames mais tarde, também nas férias dos professores. Já há professores que estão a ser, portanto, auscultados, questionados sobre a possibilidade de alterarem as suas férias para poderem dar resposta, entretanto, quer às reapreciações, quer depois à segunda fase. Também essa situação ficava salvaguardada. Portanto, encontramos aqui uma série de justificações que, colocando a segunda fase mais tarde, iria trazer aqui mais tranquilidade. Além de que existe aqui um pormenor e que nós entendemos que o Sr. Ministro ainda não alterou o calendário do concurso de acesso ao ensino superior apenas porque isso vai, de algum modo, dar mais uma evidência que nós não temos aqui um problema muito de fácil resolução. Porque, neste momento, o que nós temos é as reapreciações e os resultados da segunda fase fixados a 7 de agosto. 7 de agosto é um dia depois do término do período de concurso ao ensino superior. Ou seja, a manter-se tal conforme está, sem que seja prolongado 1 ou 2 dias o calendário de acesso ao ensino superior, os alunos que melhorarem as classificações na primeira fase ou os alunos que realizam a segunda fase, mas para efeitos da primeira, por exemplo, alunos que estiveram doentes e que têm um atestado a comprovar e que não fizeram exames na primeira fase, só ali reúnem condições de concurso.
A legislação prevê essas situações. Portanto, o aluno que melhora a sua nota tem 3 dias úteis para alterar a candidatura. O aluno que só reúne condições posteriormente também tem direito a concorrer fora de prazo. Mas têm de ser acionados uma série de mecanismos, um aumento da burocracia para que esses alunos consigam concorrer, bastando, neste caso, prolongar o calendário 2 ou 3 dias e essa situação já ficava salvaguardada. Portanto, temos aqui várias questões que fundamentam esta nossa opinião da segunda fase. Claro que se a segunda fase passasse, esta questão da fixação dos resultados já não se prendia e o calendário teria de ser reestruturado. Mas lembramos que na altura da pandemia também assim foi e conseguiu-se. Portanto, agora também se iria conseguir. Eu julgo que a situação que temos neste momento em mãos justifica essa alteração e esse reajuste. Ao longo deste processo, o Ministro da Educação tem admitido a existência de falhas, mas tem também tentado dar uma garantia de segurança e de que existem condições para cumprir os prazos e o rigor da avaliação. Como é que os professores têm olhado para os esclarecimentos do Ministro Fernando Alexandre? Temos olhado da mesma maneira que olhamos para os restantes, quando falamos do número de alunos sem professor, quando falamos das melhorias do sistema educativo, de melhorias das escolas. Nós, nestes dias, uma expressão que nós usámos na Missão Escola Pública foi que este problema não está a trazer... Por acaso um colega seu questionou-me se isto foi o primeiro problema que o Ministro teve com os professores. Não, isto não é o primeiro problema que o Ministro tem com os professores. O Ministro já vem a juntar problemas com os professores. Este problema fez cair a máscara do Ministro. Fez cair a máscara da eficiência, do profissionalismo, da resolução dos problemas que, de algum modo, propagandista, têm tido lugar na legislatura, portanto, onde está incluído Fernando Alexandre. Portanto, nós entendemos que tem passado uma imagem, portanto, a comunicação, a forma como tem sido, portanto, feito de algum modo a propaganda, que é outra vez a palavra que eu considero aqui que melhor se ajusta, tem levado a crer que efetivamente temos tido resolução de problemas. Ou seja, esse discurso manteve-se aqui. Portanto, aqui a questão é, está tudo a correr bem, o que não corre bem não é culpa minha, portanto, ou é culpa do Educo, ou é culpa dos professores, ou é culpa dos agravos, ou é culpa de quem quer que seja, mas não minha, portanto, mas tem sido algo comum no discurso de Fernando Alexandre, portanto, não foi com surpresa que nós o encontramos. O que nós entendemos é que nesta situação há demasiadas evidências que mostram que é algo que não é verdade. Portanto, o Ministro disse ontem que estava tudo a correr bem. Nós hoje temos uma professora que acede ao nome do aluno. Nós hoje temos professores, e eu seguro que isso aconteceu comigo, que não consegue aceder aos primeiros itens que classificou. Portanto, não está a correr bem. Portanto, nós estamos cá para resolver e vamos tentar resolver da melhor maneira. Mas partir-se do princípio que está tudo a correr bem, não, isso não é verdade. Professora, para terminar, apesar de todos estes problemas, os professores acreditam que este modelo tem potencial para ser melhor do que o anterior e o que é preciso mudar para que isso seja assim? Nós entendemos que ele precisa de ajustes. Precisamos de uma avaliação para saber exatamente se é melhor ou não. Por enquanto, muito sinceramente, não encontro grandes vantagens. É claro que vai haver pessoas que preferem este modelo, ou pessoas que preferem corrigir no computador do que no papel, mas quando pesamos os prós e os contras, neste momento temos muito mais contras com este modelo conforme está do que prós, porque não conseguimos o rigor efetivo, e aqui as vantagens que nós temos, que é, por exemplo, não se ir buscar os exames aos agrupamentos, que é o facto de não termos de trancar as provas, portanto, são questões que, são prós, mas que quando comparamos com o rigor, com a possibilidade de não estarmos a avaliar devidamente ou dos alunos serem prejudicados, de modo algum, nós podemos achar que este é o melhor modelo. Mas mais importante do que o modelo de classificação, no que diz respeito ao digital, preocupa-nos para onde está a caminhar. Por exemplo, o que nós reparamos é que nas provas que têm lugar no formato digital, como as de 9º ano, nós usamos uma expressão que é: nós estamos a moldar as aprendizagens e os processos de avaliação para caberem dentro do digital. E isso sim nos tem preocupado. Aí nós achamos que deve existir um retrocesso. Devemos voltar, nesse caso, ao formato de papel. Dou-lhe um exemplo.
matemática, uma equação. Até agora nós colocávamos uma equação, surgiu uma equação no exame, resolve a equação. E o aluno resolvia, desembaraçava de parênteses, igualava denominador, chegava à solução. Agora, para caber no digital e porque ele não pode lá estar a escrever, aparecem os passos e ele tem de ordenar os passos. Portanto, de forma alguma estamos a avaliar a sua capacidade de resolver uma equação. Portanto, a quantidade de questões que são moldadas para caberem no digital está a fazer com que a avaliação não seja tão rigorosa. Está a fazer com que, por exemplo, o raciocínio, o espírito crítico do aluno não seja devidamente avaliado. Nós queremos promover o espírito crítico. Nas aulas, constantemente pedimos respostas completas, explica o teu raciocínio e depois o aluno depara-se com um exame onde tudo isso é desvalorizado. Como aconteceu este ano, quando o aluno sai do exame de português e diz: só havia 2 perguntas para escrever, como é que só existem 2 perguntas para escrever a português? Portanto, isso preocupa-nos. Portanto, aqui este formato digital. No que diz respeito à classificação, acho que tem de ser pensada. Também vejo vantagens, é certo, neste formato, poderá ter vantagens. No entanto, essas vantagens, comparativamente às desvantagens, por enquanto não compensa. Se há alguém a ganhar com este processo, não são os alunos, não são os professores, e é uma questão que a Missão Escola Pública colocou desde início e que é importante, no final de todo este processo, percebermos quem é que ganhou com este processo de digitalização. Professora Cristina Mota, obrigada por ter participado. Luz Extra regressa em breve com um novo tema. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.